Sejam muito bem-vindos a mais um Prospect Cast. Eu sou o Rafael Kutait, estou aqui com o Daniel Pavanelli. Fala aí, pessoal. Bora para mais um, Rafa? Mais uma. Cara, quero agradecer demais aí, meu amigo Virgílio Giuliani. Muito obrigado aí, segunda edição. Muito feliz de te receber aqui, meu querido. Olá, Rafael. Olá, Daniel. Mais uma vez estamos aqui juntos. É um muito prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser muito legal o conteúdo. É sempre um prazer estar com vocês, tá? Falando sobre negócios, falando sobre esse segmento que a gente entra e depois tem muita dificuldade de sair, né? Exatamente. Se é que quer sair, exato. Se é que quer. Exatamente, cara. E conversar com o Virgílio sempre é muito produtivo, cara. Eu almoço lá na Auto Honda com ele de vez em quando ali e é sempre uma aula. Eu falei pra ele, sorte que ele não manda conta, porque o cara tem um conhecimento. Hoje, nossa, já foi muito bacana. Agradecer nossa audiência também, você que está acompanhando a gente aqui. Curte o vídeo, deixa seu comentário. Se é positivo, negativo, a gente quer... Discorda da gente aqui, né, Dani? A gente quer ouvir tua opinião, né? Compartilha com 3 amigos, se inscreve no canal. Isso é bem importante para a gente poder divulgar nosso trabalho no YouTube. E antes de a gente começar esse papo incrível com meu amigo Virgílio, vamos falar dos nossos patrocinadores, nossos apoiadores aqui. O ProspectCast, ele é patrocinado pelo AutoConf, que é o melhor sistema para gestão de lojas multimarcas do Brasil. Não só multimarcas, se você é concessionário, tem uma operação de usados, o AutoConf é a solução completa para melhorar a parte de gestão e controle da tua operação, não é isso, Daniel? Exatamente. Outro patrocinador nosso é o DES, que é o Dealer Equity System. O que ele faz? Ele é uma inteligência artificial que ele faz uma varredura no seu banco de dados, ele olha quais são os clientes com maior potencial de compra e lista para que você possa fazer uma prospecção ativa direcionada. Você vai aproveitar os leads que estão dentro da tua base, dentro do teu banco de dados. Então, quer saber um pouquinho mais? Landing page aqui, o link direto na descrição desse vídeo. Show de bola. E temos aqui a honra também do patrocínio da Gestalto Brasil, que é a maior empresa certificadora de garantia. Se você é concessionário ou lojista e quer agregar valor na tua operação, com a Gestalto você consegue terceirizar o pós-venda, você consegue dar 1 até 2 anos de garantia. O QR Code está aqui na tela, a Gestalto é referência do Brasil. Quer vender mais e melhor? Quer ter um argumento de vendas? Quer deixar o teu vendedor livre para vender, para prospectar? Coloca a Gestalto lá, terceiriza o pós-vendas, que vai ser mais um argumento de vendas aí para tua equipe comercial. Temos aqui também o patrocínio do Comparacar, do meu ex-patrão, o cara que me tirou de vendedor para cuidar do BDC. O Comparacar é um agregador de ofertas. Lá você consegue buscar as melhores ofertas para compra e venda de seminovo e plano por assinatura. Então, se você quer buscar num local só na web as melhores ofertas de todos os portais, todas as ofertas num local só, comparacar.com.br, entre em contato lá que ele vai te ajudar a tomar a melhor decisão. E também temos aqui o patrocínio do F-Sales, que é um gestor de leads, desenvolvido também pelo Alan, pelo meu ex-patrão, que é fácil para o vendedor responder o lead, fácil para o gerente acompanhar, controlar, tem bolsão, tem metodologia Prospect Pro dentro da ferramenta, não perde tempo se você é lojista, concessionário, QR Code está aqui na tela, entre em contato que o F-Sales vai ajudar a levar a tua operação para o próximo nível, não é isso, Daniel? Exatamente. Outro patrocinador é o MapXS, né, lá do Aruc, um grande abraço aí, o Wilson Aruc, um sistema que a gente sabe da efetividade que ele tem, né? Quando a gente fala de assertividade, de informações completas ali, ele é testado de ponta a ponta. Então, você quer ter uma gestão melhor, um sistema de CRM que atende a sua necessidade, onde você consegue mensurar o passo a passo de cada operação, entre em contato lá com o Aruc, entre em contato com o MapXS, que informação aqui no descritivo. Isso aí, muito bom, cara. Pô, Virgílio, muito obrigado. Mais uma vez, segunda edição, cara. É muito bacana essa relação. A gente fez um treinamento na Auto Honda lá, acabou virando essa amizade. Eu tenho você como uma referência no mercado, de verdade, agradeço. Esse aqui é o episódio número 110, Dani. Então, 110 vezes eu sentei aqui na cadeirinha de aluno. Mais uma vez, sei que vou aprender muito com você. Cara, fica à vontade para falar um pouquinho da sua história. Vou dar aqui um breve resumo, que você é CEO da VRJ Consulting, que é a sua empresa, e você também é diretor executivo e membro do conselho da Auto Honda, que é a Associação de Concessionários 4 Rodas Honda do Brasil, né? Há 21 anos, é isso? 22 anos. Esse ano, 22 anos. Caraca. Bom, e eu sei que você tem também aí uma bagagem, uma experiência. Quero que você fale um pouquinho do seu mestrado, seu doutorado. Cara, fala um pouquinho pra galera quem é o Virgílio. Fica à vontade. Prazer te receber aqui, meu querido. Prazer é todo meu, mais uma vez aqui com vocês. E quantas outras você marcar, me convidar. Pô, cara, eu venho aqui, eu gosto muito de conversar com vocês, enfim, conversar com o público, que eu sei que é um público interessado, engajado no negócio. E acho que toda vez que a gente tem a oportunidade, né, de conversar sobre o segmento, enfim, falar sobre a vida, contar um pouquinho de tudo aquilo que nós já vivemos e compartilhar isso,
todo mundo sai daqui com um pouco mais do que aquilo que entrou. A gente sempre ganha e volta com a mala mais cheia do que quando a gente chegou aqui. Mas vou falar rapidamente. Rafael, eu sou engenheiro industrial de formação, trabalhei durante um bom tempo, enfim, em engenharia, em fábrica, em área de manutenção, trabalhei em empresa de logística, depois vim para o negócio de concessionárias, entrando pela porta da Porto Seguro. A Porto Seguro, numa época em que a Porto Seguro tinha oficinas, tinha concessionárias, e eles precisavam de alguém que fosse especialista em métodos e processos para melhorar a performance do negócio dentro de padrões, enfim, de qualidade em métodos e processos. E acabei entrando no negócio de automóveis. Saí da indústria, vim para esse segmento, trabalhei em 1, 2, 3 concessionárias do grupo, fiz a implantação dos processos e métodos com tremendo sucesso. Daí acabei recebendo convite para outras empresas dentro do segmento. Enfim, e aí, Honda também? Só curiosidade. Honda também, ao longo desse caminho, acabei parando em Honda também. E então, tive uma série de processos, desde projetos, desde implantação de melhoria de performance através de métodos e processos. Deu tudo muito certo. Depois saí do segmento automotivo, depois de passar em alguns grupos. Fui trabalhar na área de logística, também fazendo a mesma coisa. Depois de um caso de sucesso, numa concessionária Honda, aliás, que eu trabalhei, um cliente que era consultor, é ainda consultor de empresas, ele era cliente da concessionária, acompanhou um processo de mudança, né, na qualidade do atendimento, enfim, nas entregas todas, e um belo dia me abordou e fez aquela pergunta, né, que às vezes a gente recebe de vez em quando: olha, você está feliz aqui? Eu digo: olha, estou super feliz, né? Mas a gente sempre tem uma possibilidade de ser um pouco mais feliz. E acabou me convidando, eu fui para uma empresa de logística fazer a mesma coisa, deu tudo muito certo. Depois saí, fiquei trabalhando um tempo na consultoria, na VRJ, e fui convidado para voltar para o negócio, para o segmento de automóveis, na associação. E esse foi um projeto de 3 anos, talvez com desdobramento para 6, e no final virar esses 22 até agora. O que significa dizer o seguinte: esse nosso segmento ele vive em profunda transformação, todo dia, toda hora, com novos entrantes, com gente indo embora. Mas o fato é o seguinte: a gente se contamina por esse ambiente de concessionárias e dificilmente sai dele. No final das contas, o meu grande negócio ali, meu papel é de relacionamento, claro, dentro de algumas premissas de gestão de processo, de controle, de gestão estratégica do negócio. Mas o fato é que você começa a engatar um processo de relacionamento, tanto com a rede de concessionários quanto com a montadora, e isso não para, né? Isso é uma coisa contínua, e esse ambiente nosso de negócio no Brasil ele é sempre extremamente desafiador, portanto, não tem como parar. Sim. E aí adianta um pouco mais, né? Você estava falando aí, realmente, eu sou mestre em neuromarketing, eu fiz um mestrado, então fiz engenharia, fiz pós-graduação em administração, depois essa história da neurociência me chamou muito a atenção por algumas descobertas que eu fiz em algumas imersões, resolvi entrar para esse mundo acadêmico, fiz um mestrado em neuromarketing, agora estou aí no processo de fazer o doutorado também. Fantástico. Então, em resumo, é isso aí. Eu quero até fazer uma ponderação aqui. Não sei se eu já falei isso para você no outro podcast, mas se falei, eu acho que vale a pena ser repetitivo, né? Eu falo que uma das principais habilidades que eu vejo em você, uma das principais qualidades, é que o teu empenho em realmente entregar para a rede alguma coisa de valor. E aí eu vou trazer aqui como exemplo, quando a gente estava em plena pandemia, eu lembro que o Virgílio entrou em contato com a gente e falou assim: cara, eu preciso de algum tipo de solução. Eu lembro que na época a gente não sabia muito bem o que fazer, como lidar. Eu lembro que a tua solicitação para a gente foi: cara, eu preciso de algum tipo de solução. O que o vendedor que hoje está sem poder entrar na concessionária pode fazer? Eu lembro que a gente montou um protocolo, né,
protocolo de atendimento, protocolo de higienização, como que ele ia lidar inicialmente com o digital. E eu lembro que a gente fez uma live para toda a rede Honda, né? Então, assim, isso mostra a qualidade, a seriedade e o impacto que você tem na rede. Então, os 20... Quantos? 22 anos? 22. Esses 22 anos, cara, pode ter certeza, não foram por acaso, não. Foi empenho, mérito seu pelo trabalho de coração que você faz, que você entrega para essa rede. Parabéns. Legal, cara. legal. Eu vou até, se você me permite, eu vou até aproveitar, vou emendar um pouquinho isso aí que você falou, né? A gente tem aí um tema, né, para a gente explorar um pouquinho. Você quer falar, linka com o tema daqui, galera. Vamos lá. Inteligência relacional e governança corporativa, que é algo crucial que você... Ele estava me dando uma aula disso, ele estava me dando algumas dicas lá na associação, né? E eu queria até começar com uma provocação, porque muito se fala de inteligência emocional, que eu acho que é algo crucial nos dias de hoje, tanto para... trabalhar como na vida pessoal também. Eu falei ontem que se eu tiver mais inteligência emocional na empresa, com os clientes internos, externos, e na minha casa, com os meus filhos, com a minha vida vai melhorar. E aí, vou jogar qual que é a diferença de inteligência emocional e inteligência relacional, né? E governança corporativa é um tema que as montadoras vêm vindo cada vez mais forte e vão cobrar, inclusive da rede na ponta, né? Inclusive com nota ali, com perda de pontuação e de grana mesmo, né? Então são temas fundamentais e eu quero aprender sobre isso com você hoje. Assim, legal. Essa provocação, ela vem sempre baseada. Eu gosto muito de usar metáforas, eu gosto muito de ler e pensar em ditados que a gente vai, enfim, dito popular. Essas coisas não existem por acaso. E é interessante, porque algumas coisas a gente pega de uma maneira... A gente faz uma leitura, às vezes, muito rasa da coisa e tem uma profundidade muito grande, né, dentro da ideia, do contexto, do propósito que tem aquele negócio. E eu até vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Eu vou devolver agora um pouquinho para a gente entrar nisso aí. E é uma coisa simples, né? Mas pensa o seguinte, qual é o objetivo de todos nós, de qualquer pessoa, que muitas vezes a gente nem fala? O que a gente mais quer? Sobreviver, ser feliz? Prosperar? Sei. Muito bem, ser feliz. Sobreviver é um instinto natural. Claro, a gente precisa sobreviver, mas isso é um sentimento inato para todo mundo, né? Isso vem lá de milhões de anos atrás. Mas a partir do momento que a gente começa a desenvolver inteligência, mesmo que a gente não saiba que isso seja uma coisa subjetiva, o que todo mundo, qualquer pessoa quer na vida, seja lá qual é a situação que ela estiver, a pessoa quer ser feliz. E quando a gente fala em inteligência relacional, esse é um dos pontos básicos que a gente tem que pensar para a gente e para as outras pessoas que estão conosco. Perfeito. A primeira delas é essa. A segunda coisa, que está diretamente relacionada com inteligência relacional, e aí você vai começar, Rafael, a entender como é que a gente pode ver as pequenas nuances que diferenciam uma coisa da outra. Ela está justamente relacionada com o convívio, com as pessoas. E aí vamos aqui para um outro ditado que seguramente vocês conhecem. Aquele ditado que diz, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Maravilhoso. Esse é um ditado, talvez vocês já saibam, a audiência talvez. Esse é um ditado africano, pense como um ditado africano, e ele é baseado na seguinte situação. Do voo dos cisnes, né? Os cisnes, os gansos, quando eles migram, principalmente os gansos, eles fazem uma distância muito grande e eles sempre voam naquela formação em V. E aquilo tem uma razão, porque o ganso, se ele voa sozinho, quando ele vai fazer a migração, a resistência do ar é muito grande para ele e a maioria deles não consegue chegar no destino. Por isso eles voam naquela formação e eles vão se revezando. Porque aquele que está na frente, ele faz mais esforço, no entanto, ele poupa os demais, e à medida que eles vão se revezando, eles conseguem percorrer a distância que eles precisam para chegar no destino, fazer a migração, enfim, acasalamento e a continuidade da vida. E o que vai na frente, ele vai rompendo aquela resistência do ar e os outros vão aproveitando É isso aí. Então,
Por que eu estou dizendo que essas duas coisas estão relacionadas? Porque quando a gente vai pensar, e aí some isso aí a história da governança corporativa, que isso todo mundo diz, né? Eu tenho governança na minha empresa, eu preciso desenvolver um sistema de governança para melhorar o status da minha empresa. Quando eu estou dizendo status, eu não estou falando em dinheiro, eu não estou falando em reconhecimento olhando para fora. Eu estou dizendo no todo. Eu estou dizendo a empresa, ela vai ganhando robustez, ela vai ganhando calibre, ela vai ganhando reconhecimento, principalmente quando a gente olha para dentro, e esse é um passo importante aí que eu quero chegar, e também para fora, porque quando você, empresário, demonstra para o teu público interno, demonstra para o teu público externo, principalmente para os teus clientes, que você está estruturado com um sistema de governança corporativo robusto, isso dá valor para o teu negócio, isso dá valor para a tua empresa. E olhando para dentro, isso dá um valor subjetivo, dá um senso de pertencimento para as pessoas, quando a governança é bem estruturada, que você começa a estabelecer esse caminhar para ir mais longe com as pessoas que estão dentro da tua equipe. Ajuda na retenção, na atração de novos colaboradores, de ser uma empresa desejada. Pô, essa empresa é organizada. É isso mesmo. Total. Então, e aí, quando a gente começa a olhar para inteligência relacional e fazer um comparativo dela com inteligência emocional, você vai começar a notar o seguinte, que a inteligência emocional, claro, parte do autoconhecimento, parte de saber como controlar as tuas emoções, mas quando você transcende isso, sobe um degrau, quando a gente fala dessa inteligência e leva ela para o patamar da inteligência relacional, você começa a entender o seguinte, que muitas vezes, além de conhecer a você próprio, você precisa começar a desenvolver ferramentas, habilidades para entender o que é o outro. E eu não estou falando aqui só de perfil comportamental. Perfil comportamental é um componente super importante disso tudo. Portanto, entender a natureza do outro, as coisas que são inatas, como é que essa pessoa efetivamente tem tendências comportamentais, é um passo super importante. Mas desenvolver inteligência relacional significa pegar isso e mais alguma coisa para você realmente fazer uma gestão de relacionamentos, que não é só aquela gestão do relacionamento comercial, olhando para os clientes ou olhando para o teu público interno. Em tese, você vai dizer, olha, mas eu me relaciono muito bem com o meu pessoal, eu pago eles direitinho, eu tenho aqui um plano de benefícios, eu faço alguns favores aqui quando ele precisa, faço algumas concessões. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando disso como uma componente, mas uma coisa muito mais robusta do que simplesmente fazer alguma troca, algum tipo de concessão. É estabelecer uma política de relacionamento dentro da empresa que vai fazer parte da governança corporativa e que vai ajudar na perenidade, na continuidade e na melhoria das tuas relações com o teu pessoal e, consequentemente, com os clientes. Porque, afinal de contas, queira ou não, toda empresa precisa estar voltada para o seu cliente, que é a razão da existência clientes das empresas. Internos, tá? Que é a sua equipe, e os externos, que são os clientes de fora, né? Aliás, eu vou até completar isso aí. Inteligência relacional não é estar perto das pessoas, não é porque eu estou aqui com as outras pessoas, então a minha inteligência relacional é grande, porque eu tenho muita gente aqui no meu entorno, eu tenho um monte de seguidores no Instagram ou no LinkedIn, eu tenho um monte de amigos no Facebook, então eu tenho uma inteligência relacional muito grande. Não é disso que eu estou falando. Isso aí que a gente está falando é contato. Contato pode ser que você tenha muita gente. Inteligência relacional não é estar ali perto dos outros, direto ou indiretamente. Inteligência relacional é quando você está junto com as pessoas, quando você efetivamente está sentindo o calor delas e você desenvolveu um senso de empatia recíproco. Isso precisa acontecer dos dois lados. E isso sim é inteligência relacional. O Virgílio, isso é muito interessante. Essa semana mesmo nós estávamos fazendo uma reunião com o pessoal de um banco e eles comentaram exatamente isso. Eu falei, será que o meu analista, quando está lá na ponta,
ele realmente tem relacionamento com o cliente ou ele só é conhecido? Porque acontece isso também, né? A pessoa sabe quem eu sou, eu sei quem a pessoa é. Isso não diz que eu tenho um relacionamento com ela. Isso não diz que eu tenho uma conexão onde isso aí. Eu consigo aprofundar um pouco mais essa conversa, onde eu posso, às vezes, pedir certas situações ali, onde eu posso, às vezes, ajudar com certas situações. Quer dizer, a pessoa me conhece, eu sou simplesmente um conhecido. A pessoa sabe quem eu sou, o outro, eu sei quem é a outra pessoa, mas e aí? Qual é a conexão disso, né? Tá perfeito, Daniel. É exatamente a história que eu estava dizendo das conexões, né? A gente abre lá, às vezes, um Instagram, ou ouve, né? Uma pessoa diz, não, porque eu tenho X milhões de seguidores, ou eu tenho tantos amigos aqui ou acolá. Você ter esse tipo de conexão não significa que essas pessoas estão junto com você. Elas podem estar perto e aí isso vai... Saber quem você é, o seu nome não significa que você tem... Essa provocação que eu estou trazendo aqui é justamente essa. É para a gente pensar nesse conceito da inteligência relacional, olhando para fora, do ponto de vista comercial, olhando para dentro, do ponto de vista empresarial, e olhando para a vida pessoal, inclusive. Sabe, lamentavelmente, a gente tem aí uma série de convulsões sociais que às vezes levam a gente a buscar autoafirmação, a gente às vezes tem uma necessidade, tem uma insegurança, e em tese, você ter muitas conexões pode dar uma falsa sensação de que, puxa vida, eu conheço muita gente, eu estou bem. E aí, a gente está cheio de exemplo por aí, né? Eu não assisto, não gosto, mas a gente tem que ver o que está acontecendo no dia a dia até para fazer o contraponto desse raciocínio. Tem lá o Big Brother, né? Big Brother, aparece lá, eles convidam gente, aparece lá, tal pessoa tem 3 milhões de seguidores. Aí quando vai para aquela história da votação, lá a pessoa está lá, o cara é mandado embora na primeira rodada. Percebeu? Qual é a conexão? Que conexão que efetivamente que essa pessoa tem? Então, a provocação que eu trago para vocês aqui hoje é essa. A provocação é: qual é o tipo de relacionamento que de fato você tem dentro do teu modelo de governança corporativa que te dá esta segurança, essa tranquilidade de que esse voo ele está indo longe quanto você pretende, dentro daquilo que você planeja para o teu negócio, ou se ele é única e exclusivamente um relacionamento de conveniência ou de necessidade. Evidentemente que tem aí a conveniência e a necessidade. E aí é que a gente está falando de qualidade de relacionamento. Perfeito. Tá? O que eu quero, evidentemente, é trazer isso aqui para o contexto do nosso negócio. A gente está falando aqui do segmento, está falando das empresas de distribuição, de montadora, mas o ponto é esse, né? Quanto mais você consegue melhorar a qualidade da tua inteligência relacional dentro da tua empresa, melhor será o teu modelo de governança e, evidentemente, isso aí você vai juntar cultura, e cultura já é outro capítulo, é outra coisa que dá para a gente falar um pouco aqui. Você junta cultura da empresa, junta inteligência relacional, bota isso tudo empacotado dentro de um modelo de governança corporativa, e aí você pode acordar e dizer, eu estou no rumo certo. Eu estou levando a minha empresa para onde eu quero levar. E veja, e mais uma vez, né, esse para onde a gente quer levar, cada um é cada um, cada empresa tem a sua cultura, cada empresa tem o seu jeito. Não tem certo e errado. Cada empresa tem o seu tempo. Sim. Eu tô fazendo algumas conexões aqui com o que você está falando, e aí pegando um pouquinho do exemplo do nosso dia a dia, né? Treinando vendedores, a gente vê muito vendedor falando isso. Não, porque eu tenho uma carteira de clientes, porque os meus clientes. Aí beleza, aí esse vendedor sai daquela concessionária, ele vai para uma outra vizinha, tá no mesmo bairro ali, às vezes na mesma bandeira, e você fala, cadê aqueles seus clientes? Né? E aí você percebe que ele não tem uma conexão mais aprofundada com os clientes. Então, essa questão da inteligência relacional tem a ver muito com isso também, do dia a dia. Cara, como que tá essa conexão do vendedor com o cliente ali na ponta? Foi bem interessante,
Uma vez eu e o Rafa, a gente foi lá para Argentina fazer um atendimento de um cliente lá. E eu achei muito interessante. Eles têm uma mensuração que eles fazem que eles chamam de llama vendedor. Ou seja, quando o cliente chega, se ele pedir pelo nome do vendedor, eles direcionam. Aqui o que a gente faz? Ah, você tem algum vendedor de preferência? Uhum. Ah, tem aquele que me atendeu tal. Lá não, eles falam assim, ó, chamou pelo cliente. Desculpa, quando o cliente chega e chama pelo vendedor. E aí eles fazem essa mensuração. Quantos clientes passaram no concessionário e quantos desses clientes pediram realmente por um vendedor? Legal isso que você falou, né? Demonstra efetivamente que existe uma conexão verdadeira, relacional, ou seja, criou-se ali um vínculo de confiança, de empatia. Perfeito. Entre esses dois lados, embora o interesse seja um interesse comercial, mas criou-se uma referência no seguinte sentido: puxa vida, essa é uma pessoa que eu posso confiar. E o confiar não significa que ele vai fazer o melhor preço, ou que ele vai dar desconto, ou que ele vai fazer algum tipo de favor, algum tipo de concessão. Mas ele vai colocar na mesa as exatas condições daquela negociação, fazendo o melhor que a empresa pode fazer, e ele, como representante da empresa, perante o representado dele, que é o cliente, e vão conseguir chegar ali num resultado de uma negociação ganha-ganha. E aí você confia na negociação. É isso. Eu tô comprando, né? Um abraço pro Renato lá de Ubatuba, eu tô comprando um imóvel lá e aconteceu com ele, cara, porque assim, ele é um cara sensacional, vou te apresentar, atendimento, não vou nem falar ele é pai de uma amiguinha da aluna da escola, então já tinha uma conexão. Uma conexão. Mas, cara, o atendimento do cara, a credibilidade que ele passa. Assim, chegou um ponto com ele, cara, que aí começou a negociação lá e eu falei, cara, eu chego uma hora, você sabe que eu sou bem, quando eu coloco a armadura, os dois me conhecem aqui. Eu falei, Renato, quer saber de uma coisa? Eu vou tirar a armadura aqui. Cara, eu confio que você vai brigar pelo melhor. Eu confiei que ele ia brigar pelo melhor para mim com a vendedora do imóvel. Normalmente eu falo, não, mas você fez quando? Mas o que ela falou? Sabe como eu sou? E eu confiei, mas isso só aconteceu porque teve essa conexão. E às vezes não é tão simples. Nos dias de hoje, é muito difícil você ganhar essa confiança do cliente. É uma habilidade, não é para qualquer um. Eu sou um cliente difícil, cara. Sou desconfiado, sou chato, né? E para quebrar isso é porque ele tem muita inteligência emocional, acho que relacional. Ele falou, cara, eu quero um negócio que seja bom para você, para tua esposa, cara, fique feliz, que é para vendedora, eu quero todo mundo bem, eu não quero a minha comissão a qualquer custo, eu conheço vocês, né? E assim, chegou um ponto, Dani, que para chegar nesse ponto, pelo quem me conhece, a minha agressividade comercial, eu falo, cara, eu sei que você vai fazer o melhor, vê o que você consegue lá com ela o melhor, vamos fazer negócio. Para eu chegar nesse ponto, cara, tem que quebrar algumas barreiras ali. Eu linkei agora... E é interessante, porque você tocou, né, na inteligência emocional, que é uma coisa que, enfim, hoje a gente fala muito, né, de inteligência emocional, e fica cada vez mais claro que a inteligência emocional, ela parte do teu autoconhecimento, principalmente para você saber lidar com as tuas emoções, com as tuas reações diante dos acontecimentos do teu dia a dia. Que até a galera confunde, acho que inteligência emocional é controlar a emoção, e não é como você vai gerenciar, né, as suas reações em cima dele. Não tem que você sentir medo, raiva, é o que você vai fazer, né? Eu tô com raiva, mas eu vou bater. Às vezes meu filho, o Cauã, tava ontem, falei, filho, você pode sentir raiva, só não bate na sua irmã. Ele fazendo assim, eu falei, não bate em ninguém. Grita. Só que o que você vai fazer com essa reação? Não é você não sentir raiva, porque tem gente que confunde, né? Exato. Acha que é você controlar. Não tô sentindo raiva, eu tenho inteligência. Não é isso. Então, e aí, né, o Rafael, essa coisa, né? Vou pegar aqui um exemplo hipotético, né, de inteligência emocional e inteligência relacional. Legal. Você tem, imagina que é o seguinte, né? Você se senta com alguém, com uma empresa, um cliente teu, num determinado momento, ou um novo cliente que você não conhece, não tem ainda esse relacionamento, esse vínculo, essa confiança recíproca. Senta com ele, vai lá, discute numa reunião um fornecimento, enfim, uma proposta de um treinamento, de uma mentoria, de uma palestra, sei lá o que for. Vai lá, escreve o escopo disso aí com ele, acerta com o empresário, enfim, com o encarregado dele. Está ali, está tudo, precifica isso, tudo tem preço, precifica, vai lá, entrega
entrega o conteúdo que ficou combinado, chega no final, chega no outro dia, na hora de pagar a conta, essa pessoa diz o seguinte: olha, mas sabe o que é? Eu estava esperando outra coisa, eu imaginei que você fosse fazer isso, que você fosse entregar aquilo. Então, eu não acho justo esse valor que você estava me cobrando, esse valor é menos do que... Aí entram as duas etapas, né? Provavelmente, se acontecer isso com vocês ou com qualquer um, é quase que como você vendeu um carro, combinou uma coisa e depois a pessoa quer mais do que aquilo que está combinado. Inteligência emocional é fundamental nessa hora, porque você não pode se destemperar. Você sabe que você tem razão no negócio. Então, a inteligência emocional, ela te ajuda a saber como você reage diante dessas situações. As emoções, né? De modo que você não revide esse tipo de coisa. Porque o que precisa ficar claro nessa história é o seguinte: existe o problema que é meu, existe o problema que é seu e o problema que é nosso. A gente tem que saber separar. Perfeito. Se o nosso problema ele tem uma decorrência de um problema que eu criei, eu preciso assumir o meu pecado, preciso fazer uma retratação disso e preciso reconduzir o nosso relacionamento de uma maneira construtiva. Se o problema é do outro, e aí vem a inteligência relacional, Rafael. Na inteligência emocional, você se arma, a tendência que a gente tem, a gente recua, né? E aí o corpo muitas vezes ele fala em relação a isso, né? Você recua, você se fecha, você franze a testa, você diz: mas não foi isso que a gente combinou, não foi isso que eu precifiquei para você. E essa hora, a tendência é disso só piorar. A inteligência relacional entra nessa hora para você entender o seguinte: eu preciso saber o que subjetivamente essa pessoa do outro lado está querendo me dizer com essa reação dele. E daí você começar a construir um caminho que parte da inteligência emocional, sim, mas resgatar isso de uma maneira negocial com ele. A gente não pode deixar que a emoção do momento, por conta do teu perfil comportamental, ou mesmo da segurança que você tem que você está certo, transforme essa relação numa relação deteriorada, cheia de arestas para parar. Ou vire uma discussão. Exatamente, entre numa discussão pelo teu descontrole emocional. Então, é aí que eu digo que quando a gente começa a falar em inteligência relacional, a gente precisa ir um pouco além da inteligência emocional. É empacotar a inteligência emocional dentro daquele ambiente, daquela situação que a gente está vivendo. E aí, quando a gente leva isso para o nosso segmento, você imagina, né, quantas e quantas vezes a gente vai se deparar com esse tipo de situação. Sim. Seja no ambiente da concessionária, seja... Quando eu estou dizendo do ambiente da concessionária, é ali no showroom, enfim, no atendimento do pós-vendas, de um cliente que às vezes está ali numa situação que vai por uma posição de conflito dessa. Então, inteligência emocional primeiro, depois você precisa ter uma estratégia de usar a inteligência relacional para reconstruir esse caminho aí que por alguma razão ele se esburacou aí. É interessante, você me fez lembrar, eu fiz um curso lá do Paulo Vieira, e ele fala da inteligência emocional, ele fala o seguinte, ele fala que a gente tem que saber como reagir perante as coisas que acontecem com a gente. E aí ele fala, agir com a intensidade correta. Pô, será que aquilo que a pessoa fez, eu preciso dar o chilique que eu tô dando? Né? Será que eu preciso sair gritando com a pessoa? Então, intensidade correta. No momento correto, será que eu estou no momento exato? Aqui é a hora de eu fazer uma retratação e tal. Então, intensidade correta, momento correto e a pergunta, com a pessoa correta. Né? É isso aí. Você sabe que Paulo Vieira foi aluno lá na minha universidade. Foi? Que legal. Foi. Que bacana, cara. Foi muito também. Bacana. Eu estou falando isso pelo seguinte, a gente vê muito em concessionária, às vezes, o gerente passar por uma cobrança, né? Tem lá a reunião de fechamento do mês, onde o diretor vai cobrar todos os gerentes. Aí os gerentes vão lá, passam a manhã inteira naquela reunião, vão receber cobrança, porque às vezes não entregaram o resultado que precisavam. E aí o que acontece? Esse gerente volta para a concessionária na hora do almoço, louco de raiva. O primeiro que aparece na frente
ele já dá aquela cacetada, né? Legal isso que você falou, porque me permita aí falar um pouquinho do segundo assunto aqui, né? Do segundo tema nosso. Tem tudo a ver, né? Que é a governança. Exato, que a gente está falando de governança corporativa. O que você está falando aí, aqui no Brasil é difícil acontecer. Tá? Isso acontece muito lá no Nepal, né, nas concessionárias de lá, na África, os empresários ali, né, aqui no no Brasil não acontece. A verdade é a seguinte, né? A gente está lidando com gente. Gente é gente em qualquer lugar. Muda a cultura, muda o país, muda o ambiente econômico, mas gente é gente. Veio todo mundo do mesmo lugar, com esses mesmos traços ancestrais e no âmago da coisa, todo mundo quer ter um sentimento de felicidade. E felicidade é uma coisa tão subjetiva, tão etérea, que cada um tem a sua, de um jeito, de determinada intensidade. E, queiramos ou não, quando a gente vai falar de ambiente de trabalho, a gente precisa... Você fala, pô, mas o que significa ter um ambiente feliz dentro da minha empresa? Vou ter que botar, vou ter que botar geladeira com cerveja de graça para todo mundo, ter que pagar almoço. Não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando, e aí entra a governança corporativa de uma maneira muito robusta, eu queria dizer, porque às vezes a gente fala de governança corporativa e pensa que criar ali um manual com 10, 12 regras de convivência, que isso se torna um manual de governança corporativa. E não é. Governança corporativa, ela precisa partir de uma imensa vontade, do imenso desejo do empresário, do dono do negócio, estabelecer um modelo de governança corporativa. Você fala, pô, mas o cara é o dono do negócio, ele faz do negócio o que ele quer. Mais ou menos. Depende da distância que ele quer chegar. Se ele quer chegar mais longe, se ele quer projetar uma imagem positiva da empresa, daquilo que ele faz, do produto que ele vende, da solução que ele entrega para o mercado, ele vai precisar ter lastro. E para ter lastro significa que você precisa encontrar maneiras de conjugar as diferenças e os interesses de todas as pessoas. Mais uma vez, todo mundo tem um interesse. Você fala, não, mas eu estou interessado em ganhar dinheiro, eu estou interessado em ser promovido, eu quero fazer um treinamento, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar... Isso tudo está embarcado dentro do conceito da felicidade. Cada um tem a sua felicidade e cada um tem um jeito de atingir a felicidade. Se a gente... E aí eu vou me botar um pouquinho no papel do empresário. Se o empresário pretende realmente, se ele tem isso bem definido, né? Se ele sabe o que ele quer do negócio dele, se ele sabe aonde que ele quer chegar, se ele quer, vou aqui extrapolar, eu quero fazer desse negócio, eu quero perenizar o meu negócio, eu quero criar aqui uma estrutura onde eu tenha muito mais confiança para poder estender os meus braços com a equipe, eu quero ampliar o meu negócio. Duas coisas, ele vai ter sim que praticar a inteligência relacional de uma maneira muito estruturada, e aí entra o papel da governança corporativa. A governança corporativa, ela vai abrir aí um guarda-chuva e vai botar embaixo dela pelo menos duas coisas muito importantes. A primeira delas, a cultura. Cultura de empresa não é um negócio que você fala assim, tá aqui, resolvi, peguei aqui, a cultura aqui. Escrevi aqui 3 premissas que eu entendo da cultura da minha empresa e está tudo certo. Pessoal, isso aqui, essa aqui é a cultura da nossa empresa, então vamos em frente, vamos vender. Não é isso. Assim que a banda toca. Segundo, o empresário, necessariamente, quando ele vai desenvolver a cultura da empresa, além de ser muito claro nesse conteúdo, porque afinal de contas, se a empresa dele, a cultura tem que ser baseada, sim, nos valores dele, da família, e evidentemente que aí passa por toda uma esteira de ética, de convivência. E os próprios colaboradores agregam também. E né? é difícil uma empresa prosperar se ela, durante muito tempo, se ela não tiver alguns desses valores aí permeados pela cultura dela, ele tem que fazer isso, e um modelo de governança que deixe muito claro qual é essa cultura, como essa cultura vai ser praticada no dia a dia. E, principalmente,
gerenciada por uma inteligência relacional que faça com que todas as pessoas que vivem ali naquele ecossistema conheçam e participem dessa cultura, a coisa não prospera. Então você pode ter um modelo corporativo de governança que ele é legal, ele está bem formatado, mas se isso não chegar, se isso não permear ao longo de todas as camadas da empresa, e mais uma vez, não, mas a minha empresa é feita de baixo para cima. Desculpe. Quem tem que dizer quais são as diretrizes da empresa, quais são os objetivos, como é que a gente vai fazer isso e buscar outras pessoas para participar desse processo de construção, de caminhada, de jornada. Falar, os colaboradores da galera, para as pessoas não agregar, né? É o dono. Sim. Agora, é claro, e aí aquela história, não, mas eu tenho um monte de gente aqui na empresa, está todo mundo muito engajado. Governança corporativa serve para isso. A gente precisa medir. A gente aqui sempre fala muito dos indicadores, claro, isso sempre é muito importante, e mesmo em se tratando de itens subjetivos, como a gente está falando, isso é muito importante. A gente precisa saber como medir esse negócio. E eu posso afirmar para vocês, isso não é fácil, isso é uma tarefa complexa, isso exige muito conhecimento, e até acho acho não, eu tenho certeza do que eu estou dizendo. A gente ainda tem no Brasil essa cultura do eu dou um jeito. Né? Não, eu com todo o respeito que eu tenho, sabe, por todas as competências da imensa maioria dos empresários que a gente tem no Brasil, de qualquer segmento, eu acho que a grande virtude de qualquer empresário, fora o arrojo em si, fora o discernimento que ele tem, que é inato, muitos deles têm isso como uma característica inata, é ter a humildade de aceitar que ele é muito bom naquilo que ele faz, mas ele não é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Nossa, ninguém é bom em tudo. Aí entra no ego do empresário. E quando você quer estender os teus braços, você quer ampliar o teu negócio, você quer aumentar o teu faturamento, você quer aumentar o teu número de pontos de vendas, você quer aumentar, inclusive, o teu prestígio, a maneira como você é vista internamente ou no meio, talvez você não seja a pessoa mais adequada nem para fazer essa tarefa, tampouco para escrever os princípios que vão nortear essa tua governança corporativa. E entra no ego do empresário isso, né? Totalmente no ego. Tá no ego. Eu tenho estudado sobre isso, desculpa te interromper, mas é que assim, isso me deixa até arrepiado, porque o empresário chega num ponto que ele acha que ele faz tudo melhor que todo mundo. Então assim, não, mas eu cheguei até aqui, cara, olha aqui, você vai querer me questionar o quê? Né? Você não tem o que me questionar. Pô, mas a gestão financeira... Não, mas mesmo com a minha gestão financeira ruim, eu cheguei até aqui. E isso não justifica. Quando você começa a ter a humildade e falar, cara, eu não sou bom em tudo, eu preciso de pessoas que vão me ajudar para isso, né? E formar pessoas, e até as atividades que você é muito bom, você tem que começar a pensar. Eu tive um feedback de um empresário que falou assim: você é muito bom no comercial? Eu falei, cadê tua área comercial? Eu falei, pô, não tenho. Cara, que absurdo, você tem 5 anos na empresa, você não tem área comercial? Cadê? Quantos por cento um comercial faria? Eu falei, não, tem um agora, começou ali, 20%. Então você precisa de 5 pessoas que façam 20% para ter o teu. Então a gente tem que ter esse mindset tipo, de saber, o empresário, de deixar o ego de lado, de saber, primeiro, ele não faz tudo melhor que todo mundo. E segundo, as coisas, inclusive, que ele é muito bom, né? Falam que eu era muito bom, sou um bom palestrante. Pô, esse cara aqui hoje, ele toca projetos de montadora. E aí, qual que é a tua capacidade, empresário, líder, de formar um time? Né? Então, deixar o teu ego de lado para reconhecer que você não faz tudo melhor que todo mundo. E mesmo as coisas que você tem uma capacidade, por que não desenvolver um time? E às vezes o jogo muda, porque antes os caminhos que me trouxeram até aqui não são os mesmos que vão me levar para o nível que eu quero chegar agora. E aí entra muito na questão do ego, do orgulho. Até o Paulo Vieira fala que o orgulho é o inimigo da paz, da prosperidade. Né? Eu vou... Tem duas coisas aí que eu queria compartilhar com vocês. A primeira delas é assim. Eu tenho um princípio comigo que eu aprendi com tanta convivência, enfim, com muitos acertos, com muitos erros também. Ninguém acerta tudo a todo momento. Essa é uma convicção que eu acho super importante que a gente tenha. Isso não é nenhuma questão de humildade, é uma questão de bom senso. Alguém achar que acerta tudo a todo tempo... Tá errado.
Não é nenhuma... Como eu digo, insanidade, não é nem... eu não queria dizer essa palavra, mas beira isso. Mas beira isso. Agora, cada empresário, cada empresa é única, ela tem o seu DNA. Tá tudo bem se o empresário quer tocar tudo sozinho. Tudo vai depender do objetivo dele, tudo depende do propósito dele do negócio. Tem gente que abre um negócio super próspero. Eu tive uma conversa semana passada com uma pessoa sobre isso. Estou falando aqui, um dono de uma autopeças muito grande, não é aqui em São Paulo, em outro lugar, grande. O cara começou muito pequeno, prosperou muito. Tem um negócio hoje que é muito grande e é uma loja. E ele tem uma enorme possibilidade de expandir isso. Ele tem um enorme potencial na região que ele atua, no mercado que ele atua. Mas assim, ele não quer. Ponto. E tá tudo bem também, ponto. Né? Isso não é legal falar. Não quero, tô bem. Você percebeu a história da felicidade? Ele chegou no patamar dele. No ponto dele de felicidade. E ele diz o seguinte: eu não quero, eu não preciso de mais, eu poderia fazer mais, eu poderia ter mais. Portanto, não é sobre dinheiro, não é sobre ter mais gente, não é sobre o ego. Que riqueza não é só dinheiro, tem vários fatores. Eu tenho tido um aprendizado porque eu trabalhava 12 horas por dia e quando eu consegui colocar a Prosperity Pro para rodar um pouco mais sem mim, hoje eu tô com uma carga reduzida de horário. E só aconteceu porque eu cheguei à conclusão que eu falei, eu preciso treinar as pessoas, eu preciso parar de fazer. E assim, já me falaram isso, pô, mas você podia estar fazendo 10 palestras por mês, você estava faturando X mil a mais, mas eu não quero. E riqueza não é só dinheiro, né? Riqueza é você ter liberdade, você ter qualidade de vida, saúde. Riqueza eu acho que é um contexto ali. Né? Tudo sempre é muito relativo e depende de cada um, né? E não tem certo e errado. Achei legal que você falou que ele não quer, você vê, ele atingiu um patamar. Rafael, é aquela história, né? A gente tem a diferença nossa e dos macacos. Boa. Aliás, vamos inverter, né? A semelhança nossa com os macacos é de mais de 99%. Olha a pequenez da diferença do ponto de vista percentual e olha o tamanho da diferença que faz no resultado. Sim. Então, se a gente tem uma diferença tão pequena dessa para o macaco, você imagina entre nós. A gente tem diferenças muito grandes. As pessoas são diferentes entre si. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, numa primeira camada, adiciona uma camada adicional disso, pensando em relacionamento, em inteligência relacional, e envelopa isso tudo dentro de um projeto de governança corporativa, a gente está falando muito mais em relação a identificar no meio pessoas que estejam alinhadas com os objetivos que a gente tem do negócio. Você vai acertar em tudo? Não vai. Não vai. Você vai ter, até por conta dessas diferenças entre nós, você pode ter uma equipe de 10, de 20, de 200, de 1000 pessoas dentro da tua empresa e seguramente essas 1000 pessoas serão diferentes entre si. Sem o menor medo de errar, eu estou te falando isso, tá? A gente pode aqui começar a explorar perfil comportamental, que foi um tema que eu estudei muito lá por conta do meu mestrado, né? Como identificar, como lidar com isso, como, enfim, criar uma série de alternativas. A gente pode entrar nessa seara, mas não é isso. E aí, a partir do momento que a gente admite isso e diz o seguinte, bom, as pessoas são diferentes entre si, em primeiro lugar. Segundo, eu quero, e aí eu estou botando aqui o papel do empresário, eu quero dar um direcionamento para a minha empresa. Eu preciso ter um modelo de governança corporativa bem estruturado, robusto, organizado, que esteja ali contemplando a cultura da empresa e todo o ambiente de negócio que eu tenho, olhando para essa diversidade de público que eu tenho, principalmente interno, porque aí, quando você tem um modelo de governança corporativa adequado, você consegue pegar todas essas nuances que você tem dentro da tua empresa. E quando eu estou dizendo da empresa, eu não estou falando do pessoal de segundo, terceiro escalão, não. Eu estou dizendo do empresário, às vezes dos filhos do empresário que já estão ali no negócio e são diferentes dele. Pode escrever,
Por isso que é esse desafio para fazer uma sucessão hoje numa consultoria, numa empresa, a gente sabe o desafio que é. Os diretores da empresa, e aí você permeia isso para baixo, você vai criando. Se você não tem um modelo de governança corporativa estruturado, adequado, e aí cada empresa tem o seu, não é dizer assim, mas você tem um modelo pronto que dá para a gente pegar. Você me vende um modelo corporativo desse para eu implantar da minha empresa? Eu vou dizer não, o teu modelo vai ser o modelo teu. É personalizado. E digo mais, hein? Dependendo da situação que você está atuando com a tua empresa, se a gente transferir isso aqui para o ambiente territorial do Brasil, de repente você vai ter que ter um outro modelo de governança adaptado para uma outra região onde você atua, porque a cultura daquele lugar é diferente. A cultura do lugar do cliente é diferente, dos teus colaboradores, dos trabalhadores é diferente. E assim, o líder lá também pode ser. Virgílio, é interessante, a gente faz uma que aula, hein? Só para falar, que aula, hein, galera? Vocês não estão anotando aí, e eu estou anotando um monte de coisa. Que demais, Virgílio, obrigado. A gente faz algumas estruturações em departamentos de CRM, né? E é muito interessante que o pessoal chega para a gente e fala assim, qual que é o melhor modelo? Qual que é o melhor sistema? Qual que é a melhor organização? E eu falo que a minha resposta parece ser evasiva, mas ela não é. E a resposta é, depende. Porque às vezes aquele modelo que funciona no teu concessionário, na tua região, com aquele público específico, não vai funcionar na minha. Por mais que eu tenha o mesmo porte da tua concessionária, por mais que eu esteja numa região às vezes próxima, né, muda muita coisa. Então são muitas variáveis e aí você fala assim, o que encaixa melhor? Depende de cada situação. Perfeito, é isso mesmo. E aí, mais uma vez, né, Daniel, você resgata aqui o conceito a história da cultura, né? Muita gente, não, a cultura da minha empresa é assim. Não, eu tenho aqui uma governança. Eu sempre me pergunto, eu digo, puxa vida, será que ele tem mesmo? Será que ele tem essa coisa absolutamente reconhecida? Vou além. Será que as pessoas de lá de dentro sabem disso? Que isso existe? Isso é um gargalo que as empresas têm, porque o empresário, a liderança, acha que está clara a comunicação na ponta, ele tem certeza que ele vendeu a cultura lá na ponta, e aí você faz 3 clientes ocultos, o cara fica... Eu já vi empresário começar a gritar, não é possível, porque não, mas eu deixei claro. E aí eu também quero deixar uma dica aqui para os líderes que estão assistindo a gente, cara, como é que a tua liderança ali está vendendo a cultura, porque isso tem que ser constante. Faz um cliente oculto, porque às vezes tá bonito ali na teoria, numa reunião lá em cima do alto escalão, e chega nas camadas de baixo, os caras nem conhecem o conceito e não é feito. Faz sentido? Faz todo sentido. Eu vou contar rapidamente. Por favor. Há um tempo atrás, a gente teve uma situação, né? E aí eu posso falar, na nossa rede, enfim, na rede Honda, a gente teve uma situação adversa, vamos chamar assim, um daqueles desafio. Raros momentos, né, onde eu vou falar assim, onde a gente consegue errar todo mundo ao mesmo tempo. E isso é uma outra coisa, tá, que eu quero compartilhar com vocês e quem tá nos ouvindo. Eu tenho uma absoluta convicção do que eu vou dizer para vocês. No segmento automotivo, e aí eu estou falando aqui, me permita o público aí dos lojistas, enfim, do pessoal, que eu sei que tem um público enorme que está sempre aqui com vocês, que trabalha com os carros, com veículos seminovos e usados, mas olhando um pouquinho para a peculiaridade das montadoras e das concessionárias. Eu tenho uma convicção nessa parte do segmento. Nesse negócio, a gente tem que fazer um exercício diário, constante, permanente, de errar o mínimo possível, porque a gente vai errar. Isso eu não tenho a menor dúvida do que eu estou afirmando para vocês. Todas as montadoras e suas redes, por consequência, vão errar. Ou a montadora erra por uma decisão dela, ou o concessionário, a rede de concessionários erra por arriscar num prognóstico do que vai acontecer daqui 1 mês, ou 2, ou 3, ou 6, que é um universo minimamente razoável para a gente pensar em produção e varejo, e vai errar. Por uma razão muito simples. A gente vive num país onde a crise ela é uma parte da nossa vida. Se a gente for... Eu não contei, tá? Eu não tive nem tempo nem para fazer isso. Mas se a gente for contar desde que eu nasci, e eu não sou tão novo assim, quantas crises esse país já passou,
seja de que natureza for, por natureza interna, por natureza... São muitas crises, então a gente vai errar. E aí eu volto com o ponto. Se você não tiver uma inteligência relacional bem desenvolvida dentro da tua equipe, dentro da tua empresa, no meio em que você atua, a tua percepção com esta possibilidade do erro, consequentemente, a capacidade de reação, ou até a tua capacidade de prever sinais ou de enxergar sinais de que isso vai acontecer, ela fica muito diminuída. Então, mais uma vez, inteligência relacional não significa quantidade, é qualidade dos relacionamentos, das conexões que a gente tem, que de fato representem um interesse verdadeiro, tanto de ida quanto de volta, com relação a um problema, a uma situação que a gente está vivendo, e daí a gente consegue construir um ambiente de alternativas, de hipóteses, para ir para caminho de solução. Então você imagina o seguinte, se a empresa não tiver uma cultura que contemple isso, que a inteligência relacional tem que fazer parte do speech, né? do discurso do dono, dos operadores, dos diretores, da família, e isso não contagie as pessoas para que elas se sintam. E aí tem duas coisas. Lembra do que eu disse no começo? Uma coisa é você estar perto dos outros e outra coisa é você estar junto. Afinal de contas, você, Rafael, você, Daniel, vocês querem no time de vocês pessoas que estejam perto ou que estejam junto de vocês? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer todo dia. O empresário tem que fazer essa pergunta todo dia. E aí a gente começa a estratificar esse negócio e diz o seguinte, caramba, eu preciso me nortear por algumas coisas que estão dentro do meu propósito, da minha convicção, vou transformar isso aqui na cultura verdadeira da minha empresa, vou identificar aqui com todo esse sistema que está aqui comigo, quais as pessoas que de fato têm essa sintonia com esse negócio. E mais, hein? Como você não vai conseguir que 100% do time esteja sintonizado com 100% dessas premissas que você colocou, entra a governança corporativa, que ajuda a delimitar as coisas que a empresa precisa praticar dentro de uma maneira ética, legal, estratégica do ponto de vista de progredir no mercado e, consequentemente, levar progresso para todas essas pessoas, porque aí as pessoas conhecendo a governança corporativa, conhecendo qual é a cultura da empresa, aí a gente só tem duas coisas, ou a gente tem um sistema de convivência administrado pela governança, ou talvez a melhor solução para esta pessoa seja ela procurar um outro destino, ela procurar um outro propósito para a vida dela. E está tudo bem, está tudo bem. Ao empresário, evidentemente, só tem que estar ciente que ele está tomando essa decisão. Achei incrível o que você falou, porque não é julgando quem não quer. Claro. Pô, eu sempre fiz assim, há 30 anos, a minha empresa é assim, me deixa quieto, estou ganhando dinheiro, estou feliz, eu não quero organizar nada e eu vou seguir. Tá tudo bem. Tá tudo Agora, bem. Quem quer, que nem eu, por exemplo, eu quero melhorar. Eu falo que eu sou um bebê como empresário, aprendo todos os dias, quero aprender mais, sou treinável e eu quero realmente ter uma governança corporativa melhor na minha empresa. Eu quero cada vez mais me aprimorar com inteligência emocional, relacional. E aí assim, se o empresário tiver essa vontade e tiver o copo, né, vazio para ouvir, porque isso é legal você estar falando, porque parece não, todas as empresas têm que ter uma estrutura de governança corporativa. Não, a decisão é tua. Só o empresário quer deixar a provocação, que não reclame depois, porque meu time me deixa maluco aqui, é uma bagunça, eu não aguento mais, não sei o quê. Você não reclama, então, porque se você não quer se organizar, né, é aquela frase do Pequeno Príncipe, né, como é que é? Você é eternamente escravo do que tu cativas, né? Então, assim, vai assim, só não reclama porque é uma decisão tua. Agora, eu falo para essa aula que a gente está tendo com o meu amigo Virgílio aqui, para o empresário, não pesquisar, não estudar sobre inteligência emocional. Vou linkar até mais uma, inteligência relacional e governança corporativa. Se você quer levar o teu negócio para o próximo nível, se você quer realmente ser um empresário e não um empresidiário, porque né, eu percebi no momento determinado na minha carreira, vejo que eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu continuava 12 horas por dia, 15 palestras, a gente conversa muito sobre isso, né? Ou eu delimitava um ganho e falava, agora, porque assim, tem uma frase do Joel J que eu gosto muito que ele fala: saúde, família e trabalho, não inverta a ordem. Primeiro, saúde, sem saúde você não cuida da família. Segundo, a sua família.
Em terceiro, o trabalho é importante também. E se em algum momento você colocou o trabalho na frente, como eu fiz muitas vezes, tá tudo bem. Só que tem que ter um prazo. Porque se eu falar, eu vou ficar 30 anos trabalhando 12 horas por dia, você vai ficar doente. Tem coisa que não volta para trás. Então você fala, pô, eu vou ralar 5 anos aqui, sei lá, vou fazer tanto tempo, e aí tem que ter E eu vejo gente que às vezes nem percebe, porque já chegou num patamar de ganho. E aí fala, não. E isso eu vou até um pouquinho além, numa questão psicológica, até do empresário ficar viciado nessa loucura. Então. Estou falando. Não, tá não. Eu até quero aproveitar isso que você disse para comentar uma coisa que é super importante, né? Às vezes alguém, enfim, que está ouvindo a gente aqui, pode imaginar, pô, mas governança corporativa é um negócio para grandes empresas, grandes conglomerados, multinacional, isso é coisa da Gerdau, coisa da Ambev. Não é. Governança corporativa serve para qualquer empresa, seja uma empresa... A empresa individual, ela precisa ter governança corporativa. Agora, quando você começa a trabalhar dentro de um contexto um pouco maior, né? Tua empresa cresceu, você tem várias pessoas que estão ali trabalhando com você, estão dividindo decisões com você, você tem processos que você precisa cumprir. A governança ela tem que ser proporcional ao tamanho da complexidade da tua operação. Então, é absolutamente possível para qualquer empresário, seja um empresário de uma loja pequena, seja o empresário que é dono de um conglomerado de concessionários ou de uma grande empresa multinacional, cada uma tem um modelo de governança corporativa proporcional ao seu tamanho e à complexidade do seu negócio. E eu vou dizer por que isso é super importante. Porque a partir do momento que você tem duas pessoas que se relacionam entre si dentro da mesma empresa, você precisa ter clareza de propósito. Sim. Você precisa dizer quem faz o quê, por que faz aquilo, quais são os limites do fazer e do não fazer, respeitando as individualidades de cada pessoa. E respeitar as individualidades passa, inclusive, dentro desse processo de organização de governança, entender quais são as possibilidades de cada um. Eu não estou falando de capacidade, tá? Capacidade todo mundo tem. Eu vou falar por mim que eu achava que não era para mim. Eu falava, não, esse negócio de governança, de organização da estrutura é para empresa. Eu falava, eu sou eu e mais 20 pessoas aqui, não é para mim. E não tem nada a ver. Até pro lojista que está assistindo a gente aqui, que tem 2, 3 funcionários, existe uma estrutura para empresas menores, médias, não é só isso. É legal você estar falando. E parece um bicho só para multinacional. Porque assim, às vezes alguém pode ouvir e fazer, puxa vida, mas o que esse pessoal está falando é uma coisa muito complexa, é muito difícil de implantar. Assim, pensa um pouquinho nisso, pensa um pouquinho no conceito da coisa. Se a gente parte do pressuposto que as pessoas são diferentes entre si, pai e filho são... Eu estou dizendo isso porque eu tenho 2 filhas, né, com uma diferença muito pequena de idade, e elas são absolutamente diferentes. Totalmente. Aliás, elas são diferentes de mim, são diferentes da mãe e são diferentes entre si. Cada uma é de um jeito. Ou seja, a gente tem 4 pessoas dentro da família, cada um é de um jeito. E se a gente não tem um modelo se a gente não desenvolve a inteligência relacional. E aí isso eu estou usando. Não é só para o trabalho, pessoal também. Aliás, eu estou até usando o exemplo da família, porque eu acho que a família é sempre o exemplo mais forte que a gente pode usar quando quer estabelecer uma correlação com as coisas que acontecem no trabalho, né? Se você não desenvolve um modelo de inteligência relacional e alguns princípios de governança dentro da tua casa, vira bagunça. Vira bagunça. Você imagina isso dentro da empresa, então. Se cada pessoa começa a pensar de um jeito, a agir de um jeito, à medida que ele desenvolve habilidades para executar determinadas coisas. A gente precisa combinar. Senão, daqui a pouco, está você fazendo a mesma coisa que ele, a mesma coisa que eu, e ninguém vai fazer nada. Volta a valer o ditado, né? Cachorro que tem muito dono, meu amigo, ou morre... Ou fica gordo ou morre de fome. Não é? Então, assim, é uma coisa simples, né? O conceito ele é um conceito simples. Quando a gente vai falando isso em implantação dentro das empresas, cada uma tem o seu grau de complexidade no dia a dia, tem o seu número de pessoas, portanto, vai requerer um modelo específico customizado para si. É muito difícil?
Não. Assim, tem uma diferença, né? Entre fácil e difícil, e simples e complexo. É difícil? Não. Mas é complexo. Então, e eu aprendi, né? Mais uma vez, coisa de engenheiro. Problema complexo, das duas, uma. Se você é capaz de resolver o problema, divida ele nas partes adequadas, né? Nas etapas dele, vá resolvendo, que na hora que você juntar, o todo vai ser a solução do problema. Se você não tem todas as competências naquele momento, se você não tem o conhecimento necessário para resolver, chama alguém que saiba fazer isso para você. Por que você vai gastar o teu tempo numa curva de aprendizado que é longa? A gente não pode aqui se enganar ou enganar qualquer pessoa com relação às curvas de aprendizado que a gente tem para esse mundo que a gente tem hoje. O mundo hoje é muito mais complexo do que era no passado. Às vezes eu faço esse raciocínio, aliás, às vezes não. Esse é um raciocínio que eu faço todo dia, e faço todo dia com o meu time lá no escritório, com as pessoas que trabalham comigo. Vocês já tiveram oportunidade de conhecer. Meu time é gigante? Não, meu time é pequeno, mas tem governança. Porque se não tiver governança, como é que eu organizo tudo aquilo que a gente precisa fazer para atender? E aí, falando um pouquinho lá da associação, eu tenho 83 grupos econômicos ali dentro. São 83 grupos. A gente está falando aqui em mais de 300 pessoas que eu tenho relacionamento direto com eles. Como é que você lida com 300 pessoas que têm o mesmo interesse, estão embarcadas? Eu estou falando isso fora o pessoal de fábrica, tá? Estou olhando para o nosso pessoal. Se eu não tiver um modelo de governança corporativa para reger esse negócio, baseado num modelo de inteligência relacional, Rafael, aí das duas uma, ou eu engano muito bem, né? Ou ninguém prestou atenção nisso tudo ao longo desses 22 anos que a gente está lá. E assim, eu tenho muita satisfação até de dizer isso, sim, que quando você se baseia num modelo de gestão desse, as coisas dão muito certo. Ou e mais, né? As coisas que dão errado, que não dão tão certo, você consegue criar um ambiente super favorável, e aí cria um ambiente favorável com as pessoas que estão ali, com os demais do conselho, com a turma de fábrica, de montadora. Eu ia falar, você vai sendo humilde aqui, mas assim, galera, para administrar 83 grupos ali, né? Com titulares, com donos, mais a montadora. Tem o presidente da associação também. Então, na verdade, vou pensar aqui 3 núcleos, talvez tenha mais. Tem 3. Tem o conselho que é eleito, né? A gente tem eleição a cada 2 anos. Tem o conselho, tem a montadora, tem os grupos e tem você como diretor executivo ali para conseguir ali sair com uma proposta que é desafiador. Assim, a gente tem contato com várias associações aí, um abraço para... E assim, a gente ficou impressionado de ver o formato que você trabalha. A adesão, por exemplo, né? Quando a Auto Honda lança alguma coisa, o engajamento. Então, cara, parabéns. É incrível, bom, assim. É realmente um exemplo, é inspirador ver. A gente vê que a rede te enxerga ali como exemplo realmente, porque o que o Rafa falou é verdade. Cara, todos os eventos que você movimentou para que acontecessem, a gente via um engajamento muito forte das equipes ali, gestores, vendedores, equipe de pós-vendas, todo mundo entrando, conectando e... Obrigado, eu agradeço o reconhecimento, mas é muito importante, né? Eu faço questão de dizer isso. Tá? Claro que tem aí toda uma estrutura, né, que eu criei para isso, tem toda uma proposta de governança que não veio de agora. Isso é uma coisa que você construiu. A gente conseguiu. Não foi nem que eu. A gente construiu. É isso que eu quero deixar claro. Né? O fato de ser mentor de uma ideia, né? de estruturar um negócio desse, essas coisas elas só prosperam e prosperam bem e se consolidam ao longo do tempo, porque você precisa construir um modelo de inteligência relacional, e aí olhando, né, dentro disso, tem ali uma primeira camada, né, que é esse núcleo, vamos chamar desse núcleo mais duro aí, dos demais do conselho. A gente precisa ter sinergia, a gente precisa ter sintonia
de propósito, por que a gente está ali. Isso tudo se acaba construindo ali um modelo de relacionamento com essas pessoas que consolidam, que validam esse modelo de governança, e isso a gente consegue multiplicar para os demais da rede. Então é super importante. Eu sozinho ali não faria nada, eu tenho absoluta convicção disso. Se a gente tem um modelo consolidado, assim, positivo, construtivo, e que cada vez mais traz resultado para o negócio, tanto do ponto de vista de relacionamento da rede pela rede, com a montadora, e provoca progresso no negócio dos nossos associados, é porque a gente conseguiu construir um modelo de inteligência relacional embarcado nesse modelo de governança. E assim, pessoal, é assim, é desse jeito. Querem mudar? A gente senta, discute, faz ali toda uma análise de situação, e se tem coisa para fazer melhor, a gente faz. E eu ia contar rapidinho para vocês um momento, né, que tem um pouco de relação com isso, com o quanto a gente sabe ou não sabe das coisas, ou quanto a gente acha que sabe. Um tempo atrás, eu estava dizendo que a gente teve aquele momento lá de baixa, né, de mercado, dificuldade, erra na quantidade, erra no modelo, erra na versão, erra no preço, erra na expectativa que a própria rede passou com relação a um determinado produto. Aí, na hora que você vai ver, fala o seguinte: bom, o mercado, né, o meio reagiu, o meio tem hoje outros produtos que estão ali concorrendo, estão empurrando o nosso resultado para baixo. Aí você começa a pensar, poxa vida, mas o produto é bom, está bem posicionado de preço, por que a rentabilidade não está boa no negócio? Aí você começa, aí provoca, né? Pessoal, vem cá, vamos conversar, vamos saber o que está acontecendo, qual é o problema? Qual o problema que a gente tem? Por que a gente não consegue performar direito? Ah, não, mas sabe o que acontece? É que o cliente faz leilão, você vê numa praça multiatendida como São Paulo é muito grande, tem muita gente da marca concorrendo e concorrendo com as outras marcas. Falei, tá bom, então vamos fazer, mas por quê? Não, porque o cliente, ele vai numa concessionária, ele vê o preço, depois ele vai na outra, ele vai fazendo leilão, quando chega no final, ele consegue o mínimo do mínimo e mais alguma coisa e a gente só perde. Mas precisa? Não precisa, está faltando, está sobrando carro? Não está sobrando carro também. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, mas como é que isso acontece? Ah, isso acontece porque o cliente liga na loja e o vendedor fala o preço do carro. Fala o preço do carro, mas veja só, ele fala o preço do carro e ele já diz qual é a condição que ele consegue fazer para aquele carro, ou seja, o desconto, a cortesia, seja o que for. Falei, então vamos fazer um negócio? Quem de vocês aqui tem essa situação? Veja, peguei todo o pessoal daqui de São Paulo, das lideranças. Ah, não, na minha loja eu não tenho. Ninguém tinha. Lá o processo era o processo legal. Traz o cliente para a loja e aqui a gente vai discutir. O Virgílio fez, aí a gente vai dizer, não, isso você vê só. Não tem. Eu falei, tá bom, então vamos assinar um compromisso aqui. Eu vou fazer uma pesquisa com todo mundo aqui em São Paulo e a gente vai apurar isso. Só que tem um detalhe, nós vamos firmar um pacto aqui. Todos os casos que eu pegar, que o vendedor estiver abrindo preço, condição por telefone e não trouxer o cliente para a loja, nós vamos fazer uma reunião por semana aqui e a gente vai abrir esses indicadores, tá bom? Todo mundo concordou? Não tenho. Bom, semana seguinte, 80% depois da pesquisa, eu mandei fazer a pesquisa, fiz cliente oculto, mas assim, no telefone, entregando margem, assim, facinho. Na semana seguinte, 80%. Eu falei, e aí? Vocês não sabiam, vocês não conheciam? Vocês não têm um processo de governança do teu negócio que atesta para você o que está acontecendo no teu dia a dia? Não, porque eu vou matar o cara, que eu vou mandar embora. Não é isso, cara. Só reconhecer aqui e fazer um plano. O problema nosso está na origem, né? Não está no... Você sabe o que aconteceu? A gente passou 2 meses, os 3, 4% que se jogava de margem na venda de um carro, e não é que assim, que estava... Ah, não, mas estava sobrando muito carro, precisava ali. Não tinha nada disso. A gente estava muito equilibrado na oferta e na demanda. A rede recuperou 4% de margem nos carros. Assim, 2 meses depois que a gente fez essa mudança, mudou essa percepção
das pessoas de que eles tinham domínio do processo e que, de fato, eles tinham um relacionamento com a sua equipe que não era um relacionamento contato, de proximidade, mas sim, não é daquele de estar perto, é aquele de estar junto. Eu estou junto com você. Espera aí, vamos recuperar, vamos restaurar o resultado desse negócio, porque está doendo no meu bolso e está doendo no teu. Se você está nessa velocidade de fechar o negócio, você quer ser feliz mais rápido, mas esse modelo de felicidade teu está me deixando infeliz. E Virgílio, percebeu? 4% então, na rentabilidade, cara. Pelo amor de Deus, cara, que aula, cara, que podcast ainda. E 4% na rentabilidade imagina, resultado. Você imagina, né? Um ticket de carro Honda, 4%. Quanto isso significa no segmento, né? Virgílio, a gente já passou um pouquinho, eu nem percebi a questão do tempo. Não, peraí, eu quero já convidar para uma terceira edição. Uma terceira edição. Tá, por favor, Virgílio. Cara, muito obrigado mesmo pela aula. Cara, uma pergunta aqui. Quando que sai um livro disso daqui, cara? Porque bastante conteúdo, bastante informação, eu acho que cabe aí... A história é assim, vai sair. Vai sair um livro? Vai sair. Mas é o seguinte, por que o livro não saiu ainda? O livro existe. Eu quando terminei o mestrado, o livro está pronto, né? Essa coletânea está pronta. Mas eu engatei, como eu te disse, no doutorado agora. E o doutorado, ele tem algumas nuances que eu preciso manter. Então, está ali, está pronto. Deixa eu terminar minha jornada Até lá, a gente pode fazer outras coisas, mas a publicação, ela impacta no meu doutorado, porque, enfim... Faz parte. Não dá para fazer agora. Virgílio, tá? de verdade, cara, sem palavras, assim, um conteúdo muito rico mesmo, de coração, que bom. sem crachá. Como sempre, você surpreende. Eu te agradeço aí pela parceria, pela amizade, cara, por tudo que você me ensinou até hoje, que você me inspirou. A gente conversa bastante. O pós-vendas veio de uma cutucada dele. Exato, uma provocação. Um abraço pro Diagão. Nunca vou esquecer esse dia. Não, faz um treinamento aí para gestão de pós-venda. Eu comecei a rir, descontar rapidinho. Não, mas eu não dei nada. Senão você entende sim. Você vai falar de rotina, de indicador, de produtividade. Monta um esqueleto e me apresenta que... É isso aí. Isso é um produto. E virou. Hoje a gente tem aí o Thiago Santana, que ainda aprimorou. Hoje virou um projeto e eu sou muito grato. Aprendo muito com você. Obrigado pela amizade, pelas conversas lá. Ainda bem que ele não cobra, ele não mandou a conta até hoje, senão, né? Mas, cara, muito obrigado de coração pela sua amizade. É sempre um prazer, é um prazer. Cara, por tudo mesmo, de verdade. Cada vez mais eu admiro, né? Eu comento, estava vendo com o Maurivan, né, que já te conhece, um abraço para o Maurivan, nosso motorista. Falei, pô, hoje vai ser com o Virgílio, vai ser aula. Falei, vamos estar com ele, vai ser aula. Eu aprendo muito, Rafael. Aprendizado é uma coisa que a gente precisa entender, que ele tem que acontecer todo dia, toda hora e com todo mundo. Todo mundo tem conteúdo, todo mundo tem conhecimento. E, mais uma vez, né, eu venho aqui hoje compartilhar um conhecimento. E tenho certeza, vou embora com muito mais conhecimento do que eu entrei aqui. Eu tenho certeza disso. E eu espero que, enfim, que a audiência tenha sido brindada, né? Esteja feliz aí, que seja um pedacinho da felicidade de cada um de vocês ter ouvido, ter participado aqui do podcast. E assim, se eu puder deixar isso que eu ia falar, uma frase final, uma provocação aqui. Se você puder deixar uma mensagem que vai chegar para 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, todo mundo vai ouvir, crianças, empresários, todo mundo, o mundo inteiro. Que mensagem você deixaria aí para inspirar a galera? Tem uma coisa muito... simples, mais uma vez, né? Mas de uma profundidade, de uma complexidade gigantesca. Isso atribui-se a Sócrates. Eu não sei se a audiência sabe, mas Sócrates seguramente é o filósofo mais importante que já existiu, e disse que Sócrates não escrevia absolutamente nada. Sócrates, ele só falava, e Platão, que era um discípulo dele, é que anotava e depois fez os relatos disso. Mas atribui-se a Sócrates a seguinte frase, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Então, parta de você. Autoconhecimento. Conheça, parte daí, autoconhecimento, autocontrole, inteligência emocional,
desenvolve inteligência relacional, que você vai ter uma governança muito melhor da tua vida e vai conseguir ir mais fácil em caminho da felicidade e levar as outras pessoas com você. Obrigado a todos. Obrigado, Rafael. Obrigado, Daniel. Obrigado, Virgílio. Show de bola. Cara, que conteúdo maravilhoso. Tô arrepiado aqui. Isso vale para a vida pessoal. Parabéns, cara. Realmente, assim, você é um conformado... Legal. Eu falo que é um conformado positivo, né? Você está sempre buscando estudar e se aprimorar. Isso é muito inspirador. Obrigado por tudo mesmo. As dificuldades de encerrar, porque eu não quero encerrar. Isso dá outro podcast. Dá, a gente fala até a terceira edição aqui, cara. Gratidão, obrigado mesmo. Vou encerrar porque tem um outro convidado, mas não queria encerrar. Dani, mais um aí. Pessoal, se você gostou dessa... Vou delegar algum isso, porque eu não Se você gostou desse podcast, vai lá, curte, compartilha, façam seus comentários aqui, que esses comentários são muito importantes. Feedback fantástico, então sigam a gente aí. Virgílio, suas redes sociais, quer passar para o pessoal? Boa, Autorhome da sua pessoal. Virgílio Giuliani Neto. Instagram? No LinkedIn, Instagram, Virgílio Giuliani. Facebook também. Show. Bacana. E tô por aí. Bora lá. Tô à disposição. Valeu, gente. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Valeu.